Vamos fazer um arroz. Eu sempre pensei que fazer arroz era uma das coisas mais simples que existe. Bom, pelo menos na minha percepção. Até começar a observar, nem todo mundo sabe fazer um arroz. Enquanto eu refogo aqui, a gente vai conversar um pouquinho. Por quê? Porque as pessoas acham que é muito complicado, porém, na realidade não é, mas requer alguns cuidados para que você tenha um arroz soltinho. Um exemplo, eu aprendi que você colocava o arroz, colocava o óleo para esquentar e vinha, dava uma mexida, jogava água até tampar o arroz, saindo 1 ou 2 dedinhos. Assim eu aprendi com a minha mãe. E ia olhando ele até ver ele secar e ver se ele está cozido e acrescentar água. Aí eu comprei um micro-ondas e comecei a fazer arroz no micro-ondas. E quando você vai ler a sugestão da embalagem do arroz, ele fala que são 2 medidas, não importa a medida, esse aqui eu estou usando uma caneca, 2 de arroz, não, uma de arroz, errei, desculpa, uma de arroz para 2 de água. E partindo desse princípio, se são uma medida para 2 de água, um exemplo, eu coloco 2 medidas de arroz para 4 de água, certo? Eu observei que não era diferente no fogão. A única coisa que é diferente é que aqui você vai refogar. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o óleo para esquentar. Você pode estar colocando o alho para fritar ou não. No meu caso, eu coloquei o óleo. Quando o óleo estava aquecido, eu joguei o arroz, como você viu. E coloquei o sal. E coloquei automaticamente o alho junto. Tá tudo aqui junto, eu não frito separado. A não ser quando eu tô com muito tempo. Só que a gente tem que entender que nós temos a correria do dia a dia, que não facilita ninguém. Então vamos lá, eu coloquei aqui 2 medidas, 2 de arroz. Então se eu coloquei 2 de arroz, automaticamente eu coloco 4 de água. E vou refogar. Como eu sei que tá bom para mim colocar água? Eu, ao mesmo tempo que eu coloco o arroz aqui na panela para ir refogando, eu coloco a medida de água para esquentar ao lado. Quando a água começa a ferver, eu sei que o meu arroz já está no ponto para poder acrescentar água. Aí, a partir daqui, quantos minutos eu conto? Olha só, aqui é a observação. Então, você vai vir aqui, quando tiver seco é só apagar. Porém, se você quer medir no relógio, dá mais ou menos, porque depende do fogão também, a gente tem isso. Às vezes a gente fala assim, mas é rapidinho, mas depende muito do fogão que você tá usando, a chama. Mas mais ou menos 27 minutos certinho o teu arroz vai estar seco. Não há necessidade de acrescentar nem um pingo de água. Quando você abrir o meio do seu arroz, não tiver um pingo de água, você vai pegar e vai apagar o teu fogo, tampar a panela totalmente. Outra coisa, eu coloco o arroz, minha água já tá fervendo. Eu coloco o arroz e quando eu venho aqui com a água, eu vou dar uma mexidinha, tá? Minha água tá fervendo bem. Eu vou dar uma mexida e eu não tampo totalmente esse arroz. Mas eu tampo. Não, não deve se tampar. Por quê? Porque ele vai subir, né? Até em cima e pode entornar no seu fogão. Eu acabei de limpar o fogão que a gente viu aí. Ó, venho aqui, tá? Venho com a tampa e coloco aqui, ó, entreaberta, tá? Ó, entreaberta. E deixo aqui. Quando tiver quase seco, quase, eu tampo totalmente e espero secar. Secou? Ai, que maravilha, tá seco, eu apago o fogo. Não vou ficar aqui porque 27 minutos, é claro que vai ultrapassar o meu tempo, não é ao vivo, né, em tempo real, mas não é ao vivo. Eu vou deixar aqui, quando der 27 minutos, eu venho aqui, abro. Se não tiver um pinguinho de água, eu apago. Mas eu não medi o tempo, eu vou ficar ali, vigiando, vou olhar. Secou, eu apago o fogo, pronto, tá pronto o meu arroz, sem mistério nenhum. E para 2 medidas, eu coloquei mais ou menos assim, ó, quase uma colher de sopa rasa, cheia, tá? Não encho até o final. Rasa, mais ou menos até aqui, assim, de sal.
vai estar também no ponto. Eu não experimento nada. Por quê? Porque não há necessidade. Eu vou deixar aqui, ó, secando. Depois eu faço um videozinho mostrando o arroz seco. Mas olha só, já está fervendo porque a água estava quente. Outra coisa, lavar ou não lavar o arroz? Eu gosto de lavar. Mas se você não gosta, também dá certo, tá? Até o próximo vídeo.